Bom, então vamos começar, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início a mais uma aula especial da disciplina de Teoria e História da Arquitetura 3, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC. E hoje a gente tem o grande prazer de receber um sociólogo. É o primeiro sociólogo que está entrando aqui na disciplina. Você fez um ciclo de aulas especiais com arquitetos e o Marcelo hoje vem da área da sociologia urbana, né? Então estou muito feliz de receber. Eu sou Marcelo Burgos, que é professor, pesquisador e atualmente diretor do Departamento de Ciências Sociais da PUC do Rio. Tem atuado em diversas ações, programas, pesquisas, planos voltados basicamente, né, Marcelo, para o combate à exclusão, né? Sobretudo, eu acho que do ponto de vista das formas e modos como ela se processa e se perpetua nos espaços urbanos, sobretudo do Rio de Janeiro, né, da nossa cidade. Então, esse trabalho do Marcelo é um trabalho que, né, já vem aí de anos e envolve, acho que uma discussão sobre dois temas, acho que são centrais na pauta da arquitetura hoje, que é a territorialização da cidade e acessibilidade, né? Acho que são universalização do acesso, são dois temas muito atuais, muito presentes e muito emergenciais hoje, mais do que nunca, né? Então, a territorialização da cidade significa a fragmentação em espaços, né, segregados de exclusão, né? E acessibilidade, no caso do Marcelo, está mais focada no acesso universal à educação, né? Os trabalhos dele, as pesquisas estão mais focadas nisso, mas claro que a gente pode ampliar isso e pensar o que isso significa em termos de saúde, de habitação, né? Enfim, são temas centrais para qualquer discussão sobre arquitetura hoje, e sobretudo no Brasil, um país onde a pandemia atual também escancarou, né, essa exclusão. E Marcelo tem vários livros, textos, enfim, é um autor também de referência. Dentre esses, eu queria destacar a Utopia da Comunidade, sobre Rio das Pedras, uma favela carioca, e A Escola e o Mundo do Aluno, que talvez sejam, para nós, os dois trabalhos assim mais centrais, né, para uma discussão do campo da arquitetura e arquitetura barra cidade, né? Marcelo tem sido também um interlocutor muito importante para a gente, para os arquitetos, de uma maneira geral, no Rio de Janeiro, e para o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, né? Um interlocutor, um amigo, um parceiro. E encabeçou recentemente, pela PUC, a elaboração, né, desse plano de ação para o enfrentamento da Covid-19 nas favelas do Rio. Então, é por isso que eu convidei hoje para apresentar esse plano, né, e, e discutir com a gente um pouco as possibilidades também para a contribuição da arquitetura, né, que medida que nós podemos contribuir para o desenvolvimento desse plano. Esse é um plano que foi entregue agora no início de maio na Assembleia Legislativa, um plano que envolveu na sua formulação uma série de atores, de agentes sociais, além de pesquisadores universitários, além da PUC tem outras universidades, Marcelo vai falar, tem lideranças comunitárias, tem representantes sindicais, né? Então tem uma articulação, na verdade, também bastante ampla, que foi feita num espaço bastante curto, né? No início de maio já estava sendo entregue na Alerj com propostas concretas. Então, não é só um plano com diretrizes gerais, mas também tem algumas propostas um encaminhamento de propostas bem concretas, dentro das quais, né, há um espaço grande para a arquitetura, na verdade, é uma demanda grande por uma atuação, né, dos arquitetos nesse plano. Acho que tem
na verdade, um caminho aí, uma possibilidade grande. Então, eu digo isso muito também pensando no futuro desses alunos, né, Marcelo, que estão no segundo ano e que foram assim, pegaram essa pandemia aí no início do semestre, então está todo mundo um pouco atordoado ainda, mas é um momento de crise muito grande de sentido para a arquitetura, né? A gente não pode esquecer disso, mas ao mesmo tempo também de uma possibilidade, né? Ou de muitas possibilidades. Então, esse plano, claro que envolve uma ação assim, mais emergencial, né? De fato, a situação é muito dramática nas favelas e nos territórios mais vulneráveis do Rio de Janeiro, do Brasil, mas isso não se esgota neste momento, né? Acho que isso abre, na verdade, um caminho aí, uma possibilidade de discussão, de investigação e de ação. Então, eu queria que a gente pensasse isso, já conversei com a minha turma também, com a possibilidade da gente avançar na nossa disciplina, a partir desse plano, com uma discussão, encaminhando aí para um trabalho final da disciplina. Então, Marcelo, muito obrigada. Marcelo aceitou muito prontamente esse convite, eu sei que ele está super ocupado. Super obrigada, Marcelo. E aí você apresenta como você achar melhor e depois a gente conversa um pouco, acho que vão surgir questões, e aí a gente conversa, tá bom? Ok, tá ótimo. Ana, muitíssimo obrigado pelo convite, pela generosa apresentação que se fez. Vim para cá com a seguinte ideia, né? Compartilhar um pouco com vocês as motivações que animaram a elaboração desse plano. E ao falar disso, eu sou obrigado a contextualizar, né? Fazer aquilo que é próprio do sociólogo, que é contextualizar questões que a pandemia acabou colocando com muita força, muita evidência, né? Então, para contextualizar, eu trago uma reflexão e articulo alguns elementos da história das favelas, né? Não pretendo, obviamente, me aprofundar no detalhe, mas acho que pode ser um exercício interessante. E depois falar um pouco da situação atual e de como esse plano está avançando aí, como eu vejo a possibilidade dele cumprir a sua finalidade, que é, em última instância, mitigar a letalidade da pandemia nas favelas e também mitigar a fome. O medo maior é de que a gente, além das perdas de vida por força da doença, a gente tenha, e já tenha a essa altura, pessoas passando fome aqui no Rio de Janeiro, né? Bom, então é um plano nesse sentido de defesa da vida e da segurança alimentar. Ele tem desde o início, a gente fez uma escolha muito clara nesse foco, nesses dois objetivos. Então, turma, boa tarde, muito prazer estar com vocês. Espero que vocês se sintam à vontade para me interromper. Estamos aqui para conversar, não é uma palestra fechada de modo algum, até porque eu não sei fazer isso. Excepcionalmente me pedem isso, a gente faz, mas não é o que eu gosto. E eu começo dizendo o seguinte: esse plano surgiu do sentimento absoluto de inquietação, de urgência de inquietação. Logo que ficou claro ali, meados de março, o que era essa pandemia, né? Ela chegou, passou a fazer parte aqui da nossa realidade, logo com o isolamento social que foi estabelecido pelas autoridades. A primeira conta que eu fiz foi, bom, as favelas não têm como garantir esse mesmo isolamento, o vírus vai se espalhar rapidamente e vai produzir uma tragédia humanitária.
Esse era um raciocínio meramente lógico-dedutivo, conhecendo o Rio de Janeiro, como a gente conhece, com a sua profunda desigualdade, conhecendo as características das favelas. Eu demorei um pouco a começar a fazer alguma coisa, porque eu imaginei, num primeiro momento, que as autoridades de Estado e, sobretudo, município fariam um movimento na direção de reconhecer a especificidade das favelas e tomar providências no sentido de dar conta dessas especificidades. No entanto, lá para final de março, já estava mais do que evidente que nada estava sendo feito. A única proposta concreta que a prefeitura assumiu, além do Hospital de Campanha do Rio Centro, foi a possibilidade de hospedar em hotéis pessoas não portadoras da doença, não, sem sintomas, mas que estariam numa faixa etária de risco, tivessem algum tipo de característica que colocasse ela num grupo de risco. Foi a única oferta, a única proposta real da prefeitura. Acabou fracassando porque as pessoas não minimamente se animaram aí, foram pouquíssimas as pessoas que usaram essa possibilidade de se hospedar em hotéis em algumas áreas da cidade. Esse vazio de propostas, esse silêncio, logo ficou claro para mim que nada mais era do que o reflexo da crônica invisibilidade, né, das favelas. A perigosa invisibilidade combinada com o estigma. Então, da mesma maneira que a gente autoriza, eu digo a gente porque a sociedade como um todo, né? Não nós individualmente, mas que a sociedade autoriza há décadas políticas de segurança, operações policiais absolutamente irresponsáveis sob qualquer critério. Mas os policiais não vão lá clandestinamente, vão oficialmente, excepcionalmente vão clandestinamente, mas atuam mais clandestinamente nas periferias, na Baixada, São Gonçalo, do que nas favelas. Em geral, eles vão de forma autorizada, oficialmente, em operações policiais, de manhã, de tarde, de noite, por baixo, por cima, de helicóptero. Da mesma maneira que esse cheque em branco é dado para governadores após governadores, para tomarem essas medidas e permitirem essas operações, o mesmo raciocínio aplicado à área da saúde, mais especificamente à pandemia, me levava a crer que a relativização da vida dos moradores das favelas era um péssimo prenúncio de que não se percebia a necessidade de uma abordagem específica em se tratando de favelas. Então, isso tudo foi aumentando muito a nossa angústia, né? Mas vejam que esse aspecto, né, que eu estou aqui para sintetizar, chamando de invisibilidade, de estigma, ele é um aspecto que faz parte da história dessa cidade, né? História do país como um todo, mas o Rio de Janeiro tem, nesse sentido, peculiaridades, né? Negativas e positivas também, já veremos. O fato é que, diante dessa situação, o que me ocorreu fazer foi começar a conversar com muita gente, né? Eu tenho, por força da minha história de relação com esse tema, como pesquisador, eu construí uma rede de relacionamentos com lideranças de favelas, de diferentes áreas da cidade, também com profissionais que trabalham nas áreas de saúde e de assistência social. E a gente começou a se reunir, sempre com aquele sentimento de urgência, e pouco a pouco fomos construindo esse documento. Eu vou deixar para falar melhor dele daqui a pouco. Eu só queria introduzir um pouco a nossa conversa, colocando na mesa essa questão que envolve essa naturalização dessa desigualdade urbana. Eu acho que ela não tem nada de natural. Ela é social e politicamente construída. E ela é parte do problema que a gente, na verdade, está querendo enfrentar.
né? Porque, por outro lado, a gente está encarando, digo a gente porque a essa altura é um coletivo de pessoas, né? Lideranças das mais diferentes favelas, enfim, profissionais de saúde, de assistência social, educação também. Mas o fato é que a gente entende que que um dos principais propósitos de um plano como esse é também entender a pandemia como uma oportunidade de reabrir esse pacto implícito que se estabeleceu, né, entre diferentes segmentos da sociedade e que transformaram as favelas numa questão de polícia meramente, né? Ô, Ana, deixa eu fazer um parênteses, uma pausa aqui, que eu mudou a tela para mim, eu estou me vendo, eu não quero ficar me vendo, eu vou fazer aqui na galeria, se eu conseguir. Melhorou, voltei, desculpe. Porra. Então, esse pacto que, de certo modo, foi estruturando governos municipais e estaduais nas últimas décadas no Rio de Janeiro, e que, se a gente parar para pensar, está fundado numa premissa de que a favela é o locus por excelência da violência, né? Isso a Ana citou o livro Escolhe o Mundo do Aluno, mas até num livro anterior, A Escola e a Favela, que é uma pesquisa dos anos 2000, isso ficava muito evidente. Os profissionais da escola que lidam com crianças de primeiro, segundo, terceiro ano primário, Fundamental 1, eles muitas vezes identificavam nos alunos uma espécie de cultura da violência, né? Essa que eu chamo de determinismo ecológico, essa hipótese de que morar na favela te faz violento, ela é alguma coisa que está muito cristalizada no senso comum. A gente percebia isso entre os profissionais da escola, né? Portanto, o que aconteceu, se a gente fizer um panorama dos anos 2000 para cá, um deslizamento, que a gente abandona a tópica da urbanização das favelas, abandona a ideia de a agenda de reconhecimento da necessidade de democratizar o acesso à cidade, em favor de uma concepção policialesca das favelas. Disso vai resultar adiante as UPPs. É óbvio que esse deslizamento está ocorrendo junto com a construção da agenda dos grandes eventos, do Rio, capital dos grandes eventos. Gente, é um deslizamento, porque, na verdade, em nenhum momento isso foi propriamente conversado publicamente. Isso foi acontecendo, né? O Rio tem um plano diretor lá dos anos 90 que claramente colocava no centro a urbanização das favelas. Depois, o outro plano diretor reiterou isso. Mas, independentemente disso, o tal plano estratégico vai apontar numa outra direção. E a gente deve juntar isso com a lógica das UPPs, né? Eu cheguei a fazer pesquisa sobre a UPP. Em algumas favelas, você tinha um policial para cada 60 moradores, nas favelas da Zona Sul, né? Rocinha não, porque é uma grande favela, mas as favelas de Botafogo, Copacabana, Santa Marta e as favelas de Copacabana, você chegava a ter um policial para cada 60 moradores. É de uma ostensividade que nada se compara, né? A premissa qual era? Era de que era preciso, né, que as favelas fossem encharcadas de policiais, né, para que ela pudesse ser contida no seu potencial violento. Essa foi uma construção muito poderosa, né? Uma construção muito eficaz do ponto de vista político. E a gente dizia, bom, na verdade o que a UPP faz, ou o que ela realmente faz, é momentaneamente pacificar a polícia. De fato, a gente teve um período de trégua, né, que durou mais ou menos até os Jogos Olímpicos, né? Como, aliás, os moradores das favelas, desde 2013, já diziam para a gente que era o que ia acontecer, né? Eles têm uma leitura muito aguda de certas coisas, né, por razões óbvias.
O fato é que a gente viveu, até a pandemia, né, um processo de abandono da pauta, da agenda do direito à cidade e, muito especialmente, da urbanização de favelas, de acesso a serviços públicos, né? Esse interregno da UPP, como ficou claro, ele não tinha essa orientação. Ainda se tentou criar o PP social, que foi uma das coisas mais, vamos dizer, estranhas, porque não deixou legado. Depois o Estado repassou essa tarefa para o município, havia um alinhamento muito grande entre o Cabral e ficou para lá, perdeu-se completamente. E a gente chega, portanto, em plena pandemia, com uma cidade absolutamente atravessada por uma desigualdade urbana absurda. A gente vinha discutindo, a Ana participou de algumas conversas no início do ano, já nem me lembro, Ana, se foi no início do ano, final do ano passado, acho que foi é uma conversa que vem do ano passado, né? Você até esteve fora também, e a gente estava falando sobre a questão do saneamento da Rocinha, né? O saneamento é uma agenda do século XIX, que não foi universalizada. Quem conhece a Rocinha, não sei se aqui temos estudantes que moram na Rocinha, sabemos bem que é uma situação absolutamente inaceitável, né? O fato é que essa foi uma agenda abandonada. Uma agenda abandonada. Da mesma maneira que foi uma agenda abandonada, qualquer tentativa de algum nível de regulação da vida urbana, da vida nas favelas, né? Eu gosto muito de chamar a atenção para o fato de que um fenômeno que começa nos anos 90 e ganha força nos anos 2000 é a mercantilização de todos os ativos da favela, né? O Brasil vive com muita força essa chegada do mercado aos pobres, né? E esse mercado ele chega sem, como sabemos, sempre que o mercado chega sem regulação pública, ele é selvagem, ele é brutal, ele é devastador, né? Eu estou falando do mercado imobiliário nas favelas, estou falando do mercado fundiário, estou falando do mercado de material de construção, estou falando do mercado de serviços em geral, mercado de gás, mercado da net, do Gatonete, do que seja, mercado do transporte das combis, motos e vans, mercado de armas e mercado de drogas. Há uma mercantilização maciça das favelas. Isso tem efeitos, quer dizer, isso para a sociologia é um tema clássico, né? Porque o mercado, ele, principalmente entrando em territórios que tinham uma história de laços de vida comunitária e familiar muito fortes, o mercado arrebenta com isso. Junto com o mercado, há a expansão do neopentecostalismo, né? De igrejas que, inclusive, muitas delas estão absolutamente alinhadas com uma concepção neoliberal do mundo, né? Isso é um dado, gente, que muda a sociologia da favela, né? Porque você tem uma favela muito mais individualista, você tem uma favela que mora de aluguel, né? A Tatiana Terra, que é professora do Departamento de Arquitetura, está fazendo a tese dela, tem dados muito interessantes sobre isso, né? Como é que se expandiu o mercado de aluguel nas favelas. A Rocinha hoje é uma favela em que 30% a 40% da população mora em kitnet, alugada. Isso é mercado. Já não tem mais nada a ver com aquela lógica anterior da ocupação, da autoconstrução. É uma outra coisa, uma outra favela que foi surgindo, né, em meio a uma lógica em que o poder público foi abandonando a pretensão de estabelecer regulação, porque estamos falando do direito à vizinhança, do direito ao silêncio, do direito a não ter sua luz, a pouca que entra na janela, tomada pelo apetite imobiliário, né? O direito a ter vias públicas que não são privatizadas, né? Tudo isso pressupõe autoridade urbana. Quem é que vai se tornar a autoridade? A milícia.
a uma milicialização generalizada do mundo popular. Eu estou estudando esse fenômeno, talvez não venha ao caso aqui explorá-lo muito, mas, assim, é muito evidente que a milícia, antes de mais nada, o miliciano é um ator, é um agente do mercado. Ele mercantiliza de tudo, tudo. Tem a questão da segurança, que ele impõe, como uma espécie de serviço, e ele vai transformando tudo em ativo e controlando isso. Ele não teria esse controle se ele não tivesse desenvolvido mecanismos de corrupção dos poderes públicos municipais. É um fenômeno que é carioca, mas é um fenômeno da metrópole do Rio de Janeiro. Inclusive, se vocês observarem assassinatos de vereadores, muito comum na Baixada Fluminense, tem muito a ver com isso. Então, a milícia, o miliciano é esse sujeito que, na verdade, é um ator econômico. Ele é um agente econômico que desenvolveu técnicas de controle sobre o território e de expansão dos seus negócios em todas as frentes. Do baile funk ao transporte, na farmácia, ao gás, né? E faz isso com mão de ferro. Faz isso com mão de ferro. Eu estou trazendo esses elementos para falarmos, para trazer uma caracterização mais geral da cena contemporânea nas favelas. É essa favela que é surpreendida pela pandemia. O traficante, o tráfico continua existindo, continua, os comandos continuam existindo, continua. Caso clássico lá da Maré, né, que tem tem dois grupos de traficantes diferentes e tem a milícia, né? Mas o que a gente observa é uma milicialização generalizada, inclusive com o tráfico começando a incorporar as técnicas da milícia, né? Há um hibridismo total nisso aí, total, né? Porque, no fundo, o que importa é o fato de que você tem uma mercantilização da vida popular e atores que estão surfando nesse laissez-faire que predomina na vida popular. O que isso produz de comportamento? Isso produz enclausuramento, isso produz atomização, né? Isso produz muita desconfiança, medo, muito medo, abandono de práticas e atividades comunitárias, e isso produz um adensamento sem limite dos espaços populares, especialmente das favelas mais disputadas pelo fato de estarem em lugares estratégicos do ponto de vista de acesso ao mercado de trabalho. Bom, diante desse cenário, e como um elemento importante que a pandemia logo foi revelando com cores vivas, né, a gente observa também, porque esse também é um outro lado da moeda, uma mudança qualitativa muito interessante na capacidade de organização política, social de algumas favelas, né? Quando a pandemia começa, logo fica evidente que essas organizações, e o Rio de Janeiro tem muitas, né? Como Redes da Maré, como Raízes do Alemão, como o Grupo Eco no Santa Marta. A Rocinha tem alguns grupos, né? A Rocinha é mais fragmentado. Eu tenho me relacionado mais com o Rocinha Resiste, que é uma garotada. Garotada, boa parte dela universitária, alguns alunos da PUC, inclusive. Aliás, a PUC tem 170 alunos moradores da Rocinha, né? Essa é uma novidade positiva no meio desse cenário. A gente tem hoje uma juventude universitária que mora na Maré, mora na Rocinha, menos no Alemão, mas você também encontra, né? O próprio Alain, que é uma das lideranças, está fazendo doutorado. Você tem um tipo novo de liderança popular, né, que representa aí um capital social e político, que é um capital que o Rio de Janeiro, de alguma maneira, construiu. Ao mesmo tempo, a gente também tem, isso é um dado interessante,
vale a pena aí o contraponto com as favelas de São Paulo, especialmente com Paraisópolis. A mídia gosta muito de Paraisópolis, porque Paraisópolis, na verdade, é a favela neoliberal por excelência, né? É a favela que construiu uma rede de relação com o empresariado paulista, né? E, na verdade, estão ali tentando enfrentar a pandemia quase como uma grande agência privada, contratando com recursos próprios ambulância, esse tipo de coisa. Não é a história do Rio. A boa história do Rio é a história de mobilização popular e articulação com várias mediações com o poder público. Então, você vai encontrar nas favelas do Rio de Janeiro, principalmente nas grandes favelas, unidades básicas de saúde, vai encontrar centro de referência de assistência social, vai encontrar creche, vai encontrar escola. A Maré, por exemplo, hoje tem 50 escolas. Tem 4 ou 5 clínicas da família, tem uma UPA. A Rocinha tem 3 unidades primárias de saúde, tem uma UPA, né? Tem no interior dela 4 escolas de ensino fundamental, na margem dela tem o CIEP Ayrton Senna, e por aí vai. Você encontra nas favelas, portanto, uma história que é fruto de luta e de conquista, né? Se encontra um conjunto de equipamentos públicos nessa área que a gente está aqui priorizando, que é a área de saúde, principalmente a área de saúde e assistência social. Significa dizer que você tem profissionais que estão há décadas trabalhando nesses territórios. Esses são ativos importantes para a gente pensar qualquer coisa em relação às favelas, né? Então, você tem organizações populares, você tem lideranças jovens, rejuvenescidas, lideranças que têm essa marca, que passaram a frequentar a universidade. Isso abre possibilidades novas, né? E você tem profissionais que trabalham em agências do poder público nas favelas e que conhecem bem a especificidade das favelas, né? Falei aqui podia ter falado de médicos, enfermeiros, os agentes comunitários de saúde, que é um personagem muito importante, né? Os assistentes sociais que trabalham no CRAS. Tudo isso faz parte dessa realidade complexa, essa realidade cheia de contradições, né? Com elementos muito perversos, né, de um processo que, como eu procurei caracterizar, foi um processo de mercantilização do mundo popular, né, que trouxe junto o esgarçamento do tecido social, o esgarçamento da vida comunitária e, por outro lado, o surgimento, né, como parte das contradições dessa nova cena, desses novos sujeitos que são essas lideranças que, de certo modo, reconhecem a importância das velhas lideranças, do velho associativismo de moradores, mas criaram uma outra maneira de agir, de atuar, né? Com muita capacidade de conexão, de articulação. Não é por acaso que hoje fala-se muito nas ausências e nas potências da favela, né? A favela é muito lida como um lugar de carências, né? Mas, ao mesmo tempo, as lideranças estão o tempo todo falando na potência, né? E o que a gente pode dizer é que, na verdade, é uma potência impotente. É uma potência que não encontra eco, não vem encontrando eco na política da cidade, do Estado e da cidade, né? Dado o fato de que o Rio tem uma centralidade no Estado do Rio de Janeiro ímpar. Em nenhum outro estado você observa a importância da cidade e da metrópole para o Estado. Mas o fato é que você não tem ressonância. Essa potência, né? É muito interessante o lema que muitos desses jovens adotam, o nós por nós, né? Quer dizer, um pouco essa perspectiva de que ninguém vai fazer pela gente. Nós é que temos que fazer por nós próprios. Mas ela fala ao mesmo tempo, ainda que isso não seja tão percebido, de uma impotência, da perda de uma velha história, que no caso do Rio de Janeiro remonta aos anos 40, 50, de mediações entre a favela e a cidade. Isso se perdeu. Isso foi brutalmente atravessado pela lógica das milícias, né?
por essa lógica da mercantilização do território popular, por essa lógica de criminalização, de estigma da favela como locus da violência, né? Que justifica até mesmo o helicóptero dando tiro do alto, que autoriza isso, que permite que um jornal publique na primeira página uma cena como essa, sem que aquilo faça o Rio de Janeiro desabar, sem que as pessoas acorram às ruas como foram nos Estados Unidos, por conta do Floyd. Autoriza-se. Então, a gente teve um processo de degradação profunda do sentimento de solidariedade entre as diferentes partes e parcelas da cidade, né? Então, o quadro que a gente tem diante de nós é esse quadro em que a política do Rio de Janeiro, e esse é o último elemento que eu queria trazer aqui, como parte dessa caracterização geral, a política do Rio de Janeiro, ela se tornou completamente incapaz de produzir um discurso público sobre as favelas. Mas olha que interessante, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que eu conheço bem, conheço cada um daqueles vereadores. São 51 vereadores. Mais ou menos 26, 27 é o chamado vereador de comunidade. Significa dizer que ele se elege com o voto de um conjunto, um agregado de favelas, né? Esse cara chega lá na Câmara, ele não consegue e ele não tem essa pretensão de falar da favela como um problema público. O máximo que ele faz é defender minúsculos interesses, né? Uma benfeitoria qualquer, às vezes poda de árvore, às vezes botar tela em quadra de futebol para a favela A, B ou C. Mas o tema da favela, ele mesmo, é completamente ausente. Era completamente ausente. Era, porque eu acho que a pandemia abriu um flanco. Era completamente ausente. Então, nós chegamos até ontem a uma situação absurda em que a cidade, ela mesma, principalmente a cidade, não a cidade dos grandes negócios, a cidade dos grandes eventos, né? Mas a cidade onde boa parte da população vive, e aí a gente precisa falar de um subúrbio em que fronteiras entre favela e não favela perderam sentido, de uma zona oeste em que fronteira entre loteamento e loteamentos irregulares e áreas formais da cidade perderam sentido, né? Essa zona oeste tão dominada pela milícia, né? Um subúrbio em que você vai encontrando muros e portões em Olaria, na Penha, na Vila da Penha e por aí vai, basta circular pela cidade, você vai se deparar com isso. Todo esse processo foi gerando, ou foi de mãos dadas com uma total incapacidade de se construir politicamente um outro discurso que não fosse da cidade dos grandes eventos. Bom, o legado da Olimpíada todos sabemos qual foi. A centralização na Barra da Tijuca, com a criação dos BRTs e da linha 4 do metrô, que é uma linha absurda, sabemos bem, duplicação do elevado do Joá, investimentos vultosos que consolidaram a Barra como essa nova centralidade, drenando, inclusive, recursos e se você pensar no impacto que essas vias têm, por exemplo, para todo o comércio do subúrbio, né? Isso tudo é drenado na direção da Barra. Essa foi a Olimpíada que a gente fez. Então, mas ela também não se deu no vazio. Ela tem a ver com a construção discursiva, né? De uma cidade que foi se tornando tão louca que ela não conseguia mais se ver. Uma cidade transformada numa arena de eventos e todo mundo batendo palma. As intervenções em favelas, a Ana, eu sei que estudou isso, essas intervenções espetaculares, né? Tipo teleférico, está lá o teleférico do Alemão, parado. Queria se fazer o mesmo na Rocinha. Os moradores é que gritaram, falaram, pô, a gente tem uma agenda que passa pelo saneamento.
Então, não dá para falar do Rio de Janeiro sem trazer essa dimensão da política. Eu, gente, se eu fosse seguir aqui, eu teria que falar da mídia, da grande imprensa. Eu teria que falar do papel fundamental que a grande mídia desempenha no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que é muito fortemente capturada, né, por um conjunto de imagens que são produzidas principalmente pela Globo. Tem um livro do Mike Davis sobre Los Angeles, chamado Cidade de Quartzo, que é um livro extraordinário, eu gosto muito, e ele faz toda uma análise sobre a importância de Hollywood e do Los Angeles Times para explicar a profunda desigualdade da cidade de Los Angeles, né? De alguma maneira, o mesmo exercício precisaria ser feito entre nós. Como sempre, né, não se trata de responsabilizar A, B ou C, mas a gente compreender o quanto a política do Rio é dominada, né, por um conjunto de atores que estão em lugares estratégicos na grande imprensa, na grande mídia e na indústria cultural. Muito mais do que outras cidades brasileiras, o Rio é muito, muito fortemente influenciado por isso. Isso talvez ajude a gente a entender por que a gente perdeu capacidade de se enxergar e de se ouvir. De enxergar o Rio de Janeiro tal como ele é. A gente foi perdendo isso. É uma loucura. A gente deixou que o Maracanã virasse o que virou, por exemplo. Maracanã, em outro lugar, aquilo seria realmente defendido como um templo sagrado que não podia ter sofrido o que sofreu. A gente foi permitindo tudo. É uma interrogação que a gente tem que colocar. Por que deixamos isso acontecer? Porque, de alguma maneira, esse sentimento de cidade foi se perdendo, foi se esvaindo, né? Bom, é assim que eu vejo, é a leitura que eu faço da cidade que a gente encontra em face dessa pandemia. Quando a gente começa a reagir à pandemia, a primeira e única medida é isolamento social. E, mais uma vez, acompanhando o papel da grande imprensa, a grande imprensa, num primeiro momento, tratava o Rio de Janeiro como se aqui fosse uma cidade europeia, né? Isolamento é válido para todos, quem rompe com o isolamento é quase um traidor da pátria, porque está rompendo com essa, né? Mas logo ficava evidente que o isolamento, para quem mora em territórios, né, em que, como eu disse antes, kitnet, muitas vezes, casas com mais de uma família, né, casas com baixíssima aeração, com iluminação precária, com ventilação natural muitas vezes inexistente, casas em que o acesso se dá por meio de becos, em que você fatalmente vai esbarrar com os vizinhos, áreas completamente misturadas de habitação e comércio, né? Ou seja, um conjunto de fatores que dizem respeito à especificidade das favelas que não estava sendo considerado. Tratava-se a cidade cinicamente, né? Porque o tempo todo admite-se a desigualdade para justificar o estigma, mas nessa hora, cinicamente, tratava-se como se a cidade fosse uma só. Isolamento como alguma coisa acessível a todos. Então, acho que o primeiro grande... Isolamento e água, né? E água. As mãos, a água. Sem dúvida, você falou, lembrou bem da água, água é fundamental. Uma série de fatores, na verdade, né? Porque o isolamento social, mas o isolamento das pessoas que estão com sintoma, como é que faz? Né? O poder público não se preparou, teve tempo para isso, mas não se preparou minimamente. E aí, gente, é uma outra pergunta que eu coloco. Não se preparou por quê? Em grande medida, porque a gente vem de uma história de embotamento, de relativização do valor da vida, né? A ideia de que a vida nas favelas vale menos do que fora delas.
Ninguém diz isso desse jeito. Talvez ninguém admita isso de maneira assim tão clara. Mas não importa. A resultante é essa. A resultante é essa. E não precisamos falar muito, já disse, já vocês sabem bem, não há evidência maior do que a maneira como a segurança pública ou a polícia se comporta, de maneira autorizada. Então, diante desse quadro, era preciso, né, de algum modo, partir para uma ação de emergência, né, que a gente sabia que significava, antes de mais nada, colocar o tema da favela na mesa. Não dava para invisibilizá-la em face dessa agenda do isolamento. E nesse esforço a gente conseguiu, né, tudo feito com muita rapidez, reuniões hoje, amanhã, porque a nossa ideia era que o plano tivesse na mesa das autoridades uma semana depois, porque é o sentimento de urgência, né, de defesa da vida. E o processo começa e a gente chega no dia 1º de maio e consegue uma proeza. A gente conseguiu, com o apoio da Fiocruz, sem o apoio da Fiocruz nada teria acontecido. A presidente da Fiocruz, que por sinal é socióloga, ela desde o início abraçou a nossa causa, né? Isso deu muita força para esse grupo, né? Envolvendo o PUC, o FRJ, a vice-reitora da UERJ, lideranças do Alemão, da Maré, da Rocinha, Manguinhos, Cidade de Deus, Santa Marta, e profissionais de saúde. Num dado momento, a gente conseguiu trazer Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, Sindicato dos Enfermeiros, Sindicato dos Médicos, reitoria dessas 3 universidades, ou seja, a gente conseguiu dar um peso institucional para esse processo. E no dia 1º de maio, entregamos aos subsecretários de saúde de estado, de município de estado, o plano, que é anterior a esse documento que vocês tiveram acesso agora. Ato contínuo, as deputadas sobretudo Renata Souza, mas Marta Rocha também, nos convidaram para uma audiência pública na Alerj, né? Outra proeza. Conseguimos levar, e com vários deputados, inclusive o presidente da Alerj, André Siciliano, o líder do governo na época, já saiu, Márcio Pacheco, né, do governo estadual, e tivemos uma excelente acolhida, e a Alerj, então, se comprometeu a financiar o plano. O Siciliano disse que já tinha repassado recursos da Alerj para a UFRJ, para a compra de respiradores, e que ele queria agora bancar esse plano e nos pediu orçamento. Então, nós que estávamos, num primeiro momento, animados pela ideia de fazer um plano muito simples, básico, né? Um plano, não falei, mas vale a pena insistir, um plano que tinha 3 princípios fundamentais. Da proximidade, era necessário aproximar o poder público das favelas, né? Para que você possa lidar com a microsociologia, a maneira como as pessoas realmente se comportam. Depois eu queria falar um segundo disso. O segundo item, que é a intersetorialidade, sobretudo entre saúde e assistência social. E o terceiro, o terceiro tripé, fortalecer as agências do SUS e do SUAS. SUAS, para quem não sabe, é o Sistema Único de Assistência Social. Esse era o desenho básico. Bom, com essa demanda da Alerj de fazer orçamento, nós tivemos, sempre com um sentimento de urgência, que nos virar para transformar aquilo em alguma coisa que fosse mais materializada, mais tangível, né? Você não faz orçamento se você não conseguir desenhar bem o que você realmente vai fazer. Enfim, e aí nós já tínhamos no plano anterior uma estrutura em 3 dimensões, preventiva, né? Toda a parte que a gente considera fundamental, reconhecer a especificidade da favela e atuar preventivamente para diminuir, né? Mesmo sabendo que o isolamento é difícil, mas tem outras medidas que podem ser tomadas, muito na área da comunicação, coisas relacionadas ao mototaxista, por exemplo, que acaba sendo um vetor de difusão do vírus involuntariamente, e por aí vai. A criação de um centro de atenção à Covid era também uma medida preventiva fundamental. Enfim, tinham as medidas de
de atenção à saúde, propriamente ditas, e tinha as medidas relacionadas ao apoio social. Então, a gente, com base nesses 3 eixos, a gente voltamos a ter reuniões, eu cheguei a ter reuniões com 10, 12 pessoas da Fiocruz, com a presidência, com o pessoal todo da cúpula da Fiocruz, né? Foi outra proeza que a pandemia propiciou, né? Nesse meio tempo, a gente teve uma primeira reunião na Câmara de Vereadores, ontem tivemos outra, porque, paralelamente, o vereador Raimon criou um projeto de lei que era o Plano Emergencial para as Favelas. Essas coisas começaram a se juntar. Ontem foi um dia interessante, porque foi uma audiência pública, depois de 90 dias, né, já passou tanto tempo, para que a Câmara possa aprovar esse projeto de lei, que vai criar um gabinete de crise. A proposta do projeto de lei é essa, um gabinete de crise com foco nas favelas, com representação popular. É um projeto interessante que vai se juntar com o nosso, em alguma medida, à medida em que os dois avançarem. Pois bem, fizemos esse esforço, a Fiocruz nos ajudou muito na definição dos orçamentos. A gente passou, então, a identificar claramente 3 equipamentos. O primeiro é esse polo ou esse centro de atenção à Covid, né, que já existe em algumas cidades, uma delas aqui no Rio é Mesquita, né, que era uma coisa que a Fiocruz tinha desenhado e que desde o início nos pareceu fundamental. Por quê? Que é você criar na margem, principalmente das grandes favelas, né, se apropriar de um espaço, implantar ali um centro de atendimento exclusivo para a Covid. Porque com isso você alivia as unidades básicas de saúde, né, que tem já a sua agenda comprometida com uma série de questões, inclusive com problemas de gripe, problemas respiratórios que nada tem a ver necessariamente com a Covid. Então, com isso, você evita também a contaminação cruzada, você protege os profissionais das unidades primárias de saúde, por aí vai. O segundo equipamento é o centro de isolamento assistido, que é um tipo de equipamento que, na verdade, se faz extremamente necessário nas favelas, né? Porque a pessoa está com os sintomas de Covid e começa a... Bom, o que eu faço? Eu moro aqui com a minha esposa, eu moro com meu marido, eu moro com 3 filhos, eu moro com a minha mãe. Se eu fico aqui, é fatal que eu vou contaminar essas pessoas. Eu vou para onde? Quem é que vai me receber? O poder público teria que estar prevendo isso. Então, a gente propôs que se usassem espaços disponíveis, pode ser escola, pode ser um outro equipamento, você adapta ele para que essas pessoas que estão com sintomas, né, e alguns sintomas são absolutamente, não precisa nem fazer o teste, que é muito 99% de chance, essas pessoas pudessem ficar recolhidas durante a sua quarentena de 14, 15 dias, né? Até mesmo para poderem ser acompanhadas por técnicos de enfermagem, por enfermeiros, né? E o terceiro equipamento, que é o Centro de Apoio Social. Uma das coisas que a gente viu, e a imprensa, não é que a imprensa não tenha feito o trabalho dela, fez, em alguma medida fez bem feito, mas muitas vezes sem fazer a denúncia crítica. Porque a imprensa saúda essas agências comunitárias, organizações comunitárias, e muitas vezes, heroicamente, teve gente morrendo fazendo isso, distribuindo cesta básica, não sei o quê. E, no entanto, não fala da ausência de um poder público que socorra, apoie essas organizações, né? Então, a gente, desde o início, né, esse grupo de pessoas, com muita liderança popular, concebeu um centro de apoio social composto, né, basicamente por agentes comunitários de apoio social, né, que, de maneira coordenada, com capacidade de otimização de recursos, pudessem fazer esse leva e traz de cestas básicas, de outros insumos necessários, e também de informação, e também de um tipo de informação qualificada, né, que você só recolhe se você for ao local, for na porta. Você não tem como fazer isso só à distância, né? Então, a gente criou esses 3 equipamentos, orçou, concluímos que esses 3 equipamentos juntos dão, se vocês forem ver os números, 1.100.000, 1.200.000 por mês. Significa também que isso para nós era importante, eles tinham que ser equipamentos baratos para poderem ser multiplicados, né?
E, enfim, gente, em que pé estamos nesse momento? Para concluir, esse documento que vocês tiveram acesso foi... A ideia da Alerj era repassar os recursos para a Secretaria Municipal de Saúde. Isso nos obrigou a 2 reuniões municipal de saúde, com a secretária, com vários outros profissionais da SMS, e eles acabaram admitindo, no fundo, que o plano supre uma lacuna, porque eles não têm nada para oferecer alternativamente, mas, ao mesmo tempo, chancelaram no sentido de, enquanto autoridade municipal de saúde, eles dão passagem, mas, ao mesmo tempo, disseram que eles próprios não querem fazer. O dinheiro ia chegar lá, ia cair num fundo, ia demorar muito a ser transformado em realidade. E aí a gente agora está trabalhando com um cenário que deve estar sendo resolvido até sexta-feira, amanhã é feriado, de que Fiocruz, o FRJ, o ERJ e talvez a PUC, principalmente na área de apoio psicológico, de assistência social, a PUC não tem, né, uma graduação em medicina, mas as universidades e a Fiocruz recebam recurso para executar esse plano. É mais ou menos nesse pé que nos encontramos. Eu acho que, mesmo que a gente eventualmente não tire do papel esse plano, ele cumpriu e vem cumprindo um papel importante, que é de colocar na agenda a favela. Eu quero dizer, para finalizar, 2 coisas. Primeiro, a gente já perdeu 90 dias, um pouco mais. Os números das favelas já são aquilo que a gente temia que fosse. Hoje, você tem uma taxa de letalidade nas favelas que está de 20%. No restante da cidade está em 2%, 2 a 3%. Nada sendo feito para impedir isso, a gente vai chegar no final da pandemia, em algum momento isso vai acabar, e a gente vai olhar para trás e vai poder, digamos assim, usar desgraçadamente a metáfora que eu comecei a usar, me apropriando de uma fala do Átila Yamarino, que é um biólogo que eu acho que alguns de vocês chegaram a conhecer. Quando ele comparou o Haiti ao Chile, e ele disse: o terremoto com a mesma intensidade no Chile matou pouquíssimas pessoas, e no Haiti foi uma tragédia humanitária. Meu receio desde o início é que a gente vá olhar em algum momento e vai dizer assim: nós tivemos no Rio de Janeiro, com o mesmo terremoto, um resultado igual ao do Haiti nas favelas e um resultado igual ao do Chile no restante da cidade. A desigualdade vai se manifestar da maneira mais brutal que a gente puder imaginar. Não é necessário que as pessoas morram. Não há nada de inexorável nisso. A gente sabe que existe uma taxa de mortalidade, que está se materializando nessa casa dos 2%, mas esse índice absurdo de mortes que a gente está conhecendo é fruto de inação, de omissão, de falta de interesse, de falta de empenho, de envolvimento com as especificidades da vida das pessoas, principalmente nas áreas das favelas. E aí eu queria concluir dizendo o seguinte: ficou evidente, a gente já tem 90 dias de aprendizado, que não aconteceu uma coisa que a gente imaginou que fosse acontecer, que era o colapso, o chamado colapso do sistema público, com filas na porta e os hospitais tendo que escolher quem eles iam salvar. Até agora não aconteceu, e pode ser que não aconteça por uma razão que tem a ver com o comportamento das pessoas. Pessoas nas favelas, isso vale para as outras áreas também. Você pegar, outro dia mesmo, uma entrevista do dono da Rede Dora, ele falou: não, nossas emergências estão vazias. As pessoas não estão indo para o hospital. O que elas puderem fazer para não ir, elas fazem. Nas favelas, isso tem o mesmo tipo de efeito, só que com repercussões mais dramáticas. Por quê? O sujeito contrai a Covid, ele sente falta de ar, é uma falta de ar discreta, é uma falta de ar que muitas vezes você não se dá conta que você está com Covid, você fica na dúvida: estou ou não estou com falta de ar? Você não tem um oxímetro para medir a taxa de saturação de oxigênio no sangue, você não foi ao hospital para fazer uma tomografia para saber se está com pneumonia ou não,
você fica em casa. E o que está acontecendo? O percentual de pessoas que estão morrendo em casa nas favelas, esses são dados, gente, que produzidos assim por muitos grupos que estão tentando produzir essas evidências. O Viva Rio fez essa pesquisa. Cerca de 30%, 20 a 30% das pessoas nas favelas morrem, das pessoas que morrem em casa. Então, vocês vejam, eles não vão bater na porta do posto de saúde, eles não vão pressionar o sistema público. Acaba sendo uma forma invisível, né? Uma forma muito discreta, muito invisível. As pessoas, elas estão receosas de ir aos postos de saúde e muitas vezes sequer tem quem os leve. Além de tudo, se você está com suspeita de que está contaminado, fica mais complicado, né? Então, eu acho que isso fala bem da dramaticidade. Se vocês olharem lá o portal Voz das Comunidades, que passou a ser uma referência, porque não tem, a prefeitura não faz esse trabalho de compilação de dados. Ela não quer escandalizar o problema. Mas se vocês pegarem o que o Voz das Comunidades tem feito, com base nos dados primários das unidades básicas de saúde, vocês vão ver que os percentuais das favelas e da favela, do conjunto de favelas, já significa, se as favelas fossem um estado, que morre-se, a probabilidade de se morrer por Covid nas favelas é muito maior. É muito maior. E, no entanto, isso não está escandalizando, isso não está chamando a nossa atenção. Então, por isso é que eu tenho defendido o seguinte, que apesar de todo o atraso, toda a letargia, toda a inércia, ainda está em tempo da gente colocar na rua esses dois planos, o plano que a Câmara de Vereadores vai aprovar, é importante, porque traz uma dimensão institucional e política, e o plano de enfrentamento da Covid nas favelas, que deverá sair, eu espero, nos próximos dias, e a cargo da Fiocruz e das universidades. É isso, Ana. Não sei se eu atendi o que você tinha imaginado. Não, acho que agora a gente tem uma série de perguntas aí. Eu vou pedir licença para começar, porque eu teria várias perguntas, Marcelo, mas assim, acho que eu vou focar mais em algumas coisas que interessam aqui a nós, a turma. Primeiro, eu acho que chama muita atenção para quem lê o plano, né, que já tem, do ponto de vista desses equipamentos, aí, essas instalações, já tem quase que um programa arquitetônico, né, indicado, né, tem dados assim que já, né, alguém trabalhou isso e disse, olha, ali precisa ter o centro de apoio social, tem sala para isso, sala para aquilo, sala para aquilo, mas ao mesmo tempo, assim, me surpreende, por exemplo, tem um mapa que, né, assim, tem algumas informações, alguns dados, até do ponto de vista do programa arquitetônico, que são faltantes. Quer dizer, para mim, chama atenção a ausência da participação do arquiteto, da arquiteta aí, né? E eu queria que você confirmasse ou não isso, me respondesse se teve algum arquiteto ou arquiteta Não participando. teve, Ana, e fez muita falta. Não teve tempo de mobilizar, realmente fez muita falta, muita É, falta. que eu vi, por exemplo, E, mapas muito impressionantes no relatório da Fiocruz, que tem um link, aqui até recomendo a todos que vejam, tem um link logo na primeira página, um documento da Fiocruz, que tem mapas e gráficos que são muito bons. Inclusive, vão muito além, né? Não é, essa é outra pergunta para você. Assim. O que seria exatamente o foco? Você fala em favelas, mas também fala-se em territórios vulneráveis. E o plano fala de áreas de atenção preferencial. E eu queria saber se tem essa definição em algum lugar, o que seria isso, porque esse documento da Fiocruz, por exemplo, mostra que a Baixada Fluminense é que está em primeiríssimo lugar agora, né? Teve um subido assim. Então, não sei se é necessariamente favela. Né? E última questão, para terminar, saber se vocês tiveram alguma troca com outras cidades ou até outros países, se tem alguma iniciativa semelhante ou que tenha sido referencial, porque favelas e territórios vulneráveis não são só no Rio de Janeiro, muito menos no Brasil, né? Então, se vocês têm notícias de outras coisas que pudessem também ser referência para a gente. Pronto, agora com você.
Ana, a sua agenda é excepcional. Aí depois ainda tem as perguntas aqui que eu tenho certeza que o pessoal vai querer fazer também. Não sei se Não, definir. não, e eu tenho certeza, espero também. Mas eu queria só de bate-pronto te dizer o seguinte: primeiro, como eu falei aqui, né, esse documento foi feito sob o signo da urgência urgentíssima, e a gente tinha que, em linha reta, chegar numa estimativa de orçamento, né? Isso realmente é, então, assim, tem muita lacuna. E o que eu dizia, né, é que eu tenho falado sobre esse plano algumas vezes. O que eu digo é o seguinte: é um plano vivo, é um plano em aberto, é um plano absolutamente passível de muitas contribuições. Eu acho que todos esses três pontos que você trouxe já indicam claramente, né, a primeira, a importância do arquiteto, né? A bem da verdade, a gente pensou sempre no uso de equipamentos de espaços já disponíveis, né? Vocês terem uma ideia, por exemplo, você perguntou se a gente tomou referências, né? Internacional, praticamente, salvo engano, nenhuma. Não deu tempo de fazer esse levantamento, né? E também só algumas coisas muito gerais, assim, até pela experiência da Itália, mas não tivemos. Mas, por exemplo, esse centro de atenção à Covid, uma referência que a gente chegou a visitar e tudo foi lá em Mesquita, que é implantado numa quadra de um CIEP, né? Esse centro. Então, assim, não tinha numa primeira leitura, muita margem para ir além de adaptar, adequar determinados. Chegou, no caso da Rocinha, a própria liderança do Raízes da Rocinha, a Associação de Moradores, chegaram a fazer uma tentativa de implantar esse centro na quadra da escola de samba, né? Ou seja, um pouco esse espírito de urgência, né, e que predominou. Mas, sem dúvida, que o olhar de um arquiteto teria e ainda pode ajudar muito. Eu acho que a gente, como ficou claro aqui, na verdade, a gente precisava correr, acelerar ao máximo para poder, inclusive, aproveitar a oportunidade que se abriu na Alerj, completamente inusitada, né? Primeiro, a Alerj banco financiando, já é uma coisa fora da nossa expectativa. E segundo, a Alerj solicitando à sociedade civil que elabore o orçamento para entregar coisa para a prefeitura. Quer dizer, um negócio todo maluco, tudo um caminho todo ao contrário. Mas a gente falou, vamos em frente, vamos fazer, vamos correr, né? E Então, sem nesse orçamento aqui, o item seria, digamos, mais relativo à adaptação de espaço, à construção de novos espaços, é o item investimento, não é isso? Porque tem item pessoal, insumos, etc., e tem um item investimento, seria isso. sem dúvida, sem E dúvida. são muito baixos os valores. Muito baixos os As valores. favelas do Rio de Janeiro é 60 mil reais. O quê? De investimento para o primeiro centro, por exemplo. É 60 mil Ah, reais. como 60 mil reais? Deixa eu abrir aqui. Não, eu não, Deve ser de um centro. não, com certeza é de um centro e é Um centro. né, por mês. É um valor mensal. Ah, É, mensal. é O mensal. o primeiro. Tá. O primeiro que é o Centro de Atendimento para a Covid. Esse, inclusive, foi orçado pela Fiocruz, tá? Onde você viu 60 mil aqui? No item Pessoal, investimento. Quem tiver com ele aí em mãos está na investimento, 13. 63 mil. Não, aí é isso, é instalação, é equipamento, é coisas, né? Quer dizer, Para mas o preço um. oi? Para um. Para Mas um é por mês ou isso seria um. é mensal, porque aí eles estão agregando esses números agregados, inclusive uma das coisas que se pediu é que eles fossem abertos, né? Esses dois primeiros orçamentos, quem fez foi o Fiocruz. O terceiro fomos eu e algumas pessoas da área social mesmo, entendeu? Então, Centro de... segundo, vai no segundo. De novo, seria investimento e equipamentos médicos. Investimento aí, no caso, seria investimento também para arquitetura, para as instalações necessárias do ponto de Aham, vista da arquitetura. É isso? isso aí, Isso. isso aí. E no terceiro, E o terceiro, custo
de implantação? Não. Acho que não tem arquitetura. Na verdade, não é que não tem arquitetura. O que a gente colocou aqui como a instalação do equipamento, né? Está aqui em custo fixo de implantação, mobiliário e equipamentos. Mas realmente, aqui não é, pessoal, aqui é limpeza. Esse inclusive, É muito porque baixo, né? é muito baixo, muito baixo. Enfim, então, assim, ajuda a A gente a ideia, pensar a como é que a gente ideia poderia também contribuir, entendeu? não, eu acho, Ana, que a contribuição que vocês podem dar é muito grande, na verdade. Eu até posso assumir o seguinte compromisso. Se a gente conseguir levar a termo isso, no sentido da Alerj repassar recursos, né? Não importa se para a Fiocruz, porque a Fiocruz também não tem nenhuma pretensão de fazer isso sozinha, da gente envolver mais o nosso departamento de arquitetura para ajudar, porque, inclusive, um aspecto interessante é que a gente vai ter que adequar isso às diferentes realidades, né? Exatamente. Temos que fazer um levantamento de oportunidade, do que existe num determinado local, né? Acessibilidade, mobilidade, as condições do prédio já existente, né? Claro que a ideia é não ter que construir nada novo, né? Mas isso tudo precisa ter um olhar de arquitetos, né? Então, acho que eu posso fazer o seguinte: assim que a gente conseguir ultrapassar essa etapa, porque a nossa agonia qual era? Era política é nuvem no céu, né? O André Siciliano desistir e aí, bom, perdemos o time, né? Por isso a nossa corrida, por isso tantas imperfeições nesse documento. Um documento Não, mas é sensacional, Marcelo. Vocês conseguirem fazer isso bem não, mas feito, tá? É pois fantástico. foi feito muito nesse grito, mas eu acho que ele tem muita necessidade de um olhar arquitetônico, de um olhar especializado, né? Para definição dos espaços, para construção, organização, adequação, né? Você perguntou das áreas preferenciais também, né? É. As prioritárias. Esse é um tema muito sensível, né? Porque quando você pensa esses equipamentos, né? Uma lógica de cobertor curto, quer dizer, a nossa primeira ideia era usar um corte sempre arbitrário, mas objetivo, que era trabalhar com as favelas, chamadas grandes favelas do Rio de Janeiro, aquelas que têm mais de 50 mil habitantes, né? E entre elas, as que estão representando o maior percentual de óbitos, né? E, curiosamente, até com base lá no Voz das Comunidades, porque não tem outro lugar para ter essa informação, eles estão fazendo esse trabalho de reunir esses dados. Curiosamente, está batendo Rocinha, Alemão, Rocinha, Maré, Alemão, Cidade de Deus, Manguinhos, né? É óbvio que o Santa Marta, que fez parte aqui desde o nosso grupo, Santa Marta não está nisso. Mas, assim, as grandes favelas, essas seriam as primeiras a serem contempladas. Além disso, essa é uma outra questão muito interessante, que é a Zona Oeste, né? Isso a gente está falando em termos de cidade, porque num dado momento se dizia que o dinheiro seria transferido para a SMS. Então, mesmo sabendo que a situação de Caxias é gravíssima, Nova Iguaçu não está muito atrás, mesmo sabendo disso, a gente falou, bom, temos que trabalhar com a escala da cidade. Então, a gente falou, olha, a AP5, área de planejamento 5, precisa ser contemplada com esses equipamentos, né? E lá, muitas vezes, você não está falando de favela, embora tenham algumas grandes favelas. Lá você tem conjuntos habitacionais, você tem loteamentos irregulares, né, que tecnicamente são tratados como uma outra coisa, vocês sabem bem disso. Até as políticas públicas trabalham com essa diferenciação. E mesmo não sendo tecnicamente ou para todos os efeitos favelas, são áreas com características muito assemelhadas em vários aspectos e que por isso mesmo precisam da atenção do poder público. Agora, em geral, são as áreas mais invisibilizadas porque a milícia, onde ela é mais forte, ela governa e ela exerce uma espécie de poder totalitário, né? Então, a Zona Oeste ela está completamente invisibilizada, né?
Mas a gente entende que, olhando do ponto de vista dos indicadores, é fundamental contemplar essa grande região que é a Zona Oeste. Bom, por outro lado, o Observatório Covid da Fiocruz tinha ficado de nos balizar com dados georreferenciados. E a gente esperou até o último minuto. E na hora H, eles só fizeram um texto assim muito genérico, sem indicar nada. Então, o que a gente ficou com a marcação que a gente vinha fazendo das grandes favelas, coisa e tal, né? E assumindo também que essas grandes favelas têm também um capital organizacional, têm um poder público instalado que precisa ser potencializado, né? Mas essa seria uma discussão importante, né? Onde você vai implantar esses equipamentos, né? A gente tentou balizar isso nesse observatório da Fiocruz, mas não foi suficiente. Outras cidades, né? A gente tentou, eu mesmo fiz esse investimento. Por exemplo, o Centro de Isolamento Assistido é uma experiência que Niterói foi pioneira. Niterói tem tido ótimos resultados quando comparado com, né? Excelentes resultados. Eles, de algum modo, levaram muito mais a sério essa capacidade do poder público de fazer gestão, né? Aqui no Rio, realmente, as coisas ficaram muito confusas, muito politizadas. Você tem hoje uma prefeitura muito tomada pelo bolsonarismo. Isso criou um bloqueio. O Estado, que estava alinhado com a Fiocruz, com um comitê científico, agora o Witzel se perdeu totalmente desde aquela operação da Polícia Federal. Os hospitais de campanha não chegaram a ser inaugurados, a não ser esse aqui do Leblon, né, no caso do Estado. Então, a gente ficou numa situação muito penosa. A gente não tem poder público organizado. O secretário, que era um secretário reconhecido como uma pessoa séria, esqueci o nome dele agora, Elimar, pode ser Elimar Santos, até eu acho que é homônimo daquele cantor, Edmar ou Elimar, não me lembro agora. Saiu, quer dizer, então você tem uma situação muito ruim, tanto no município quanto no estado, do ponto de vista de um político, né? Então, a experiência de Niterói tem algumas lições interessantes, né? Tentamos, por exemplo, encontrar alguma referência que pudesse nos ajudar com uma coisa muito importante do Centro de Apoio Social, que é o apoio ao sepultamento. Isso eu vi, isso é muito É um drama, né? Se você não tem dinheiro para pagar uma dessas empresas, você fica dependendo do poder público. Isso pode significar ficar 3 dias com o corpo da pessoa dentro da sua casa, né? Então, esse tema surgiu também. Procuramos experiências em outras cidades, São Paulo, coisa e tal, nada nos pareceu muito bem resolvido. Não tá muito fácil fazer esse levantamento, porque muitas coisas não chegaram a ser consolidadas, mas é claro que uma pesquisa mais intensiva, mais funda, né? A gente podia olhar, bom, para quem olhar para a Argentina. A Argentina, por exemplo, está com indicadores, o país onde mais se morre aqui na América do Sul é no Peru, né? A gente sabe que Lima é uma cidade também muito pobre, com muita desigualdade, né? Tem muita desigualdade, tem uma parte grande da população que mora em favelas, que eles chamam de barrios jueves, né? Alguma coisa assim. Mas não consegui também, não. Isso passava muito por mim também, de referencial de outras cidades. A Europa não nos ajudava muito, né? Enfim, Eu penso na Índia, na verdade. Mas a Índia, pois é, Ana, eu ia falar da Índia. Só que a Índia, você tem olhado os indicadores da Índia, né? A Índia, curiosamente, está com dados, né? Mais ou menos o seguinte: morre quase o mesmo número de pessoas na Índia que no Rio de Janeiro. Compara o tamanho da população. Índia toda. Então, não é fácil essa pesquisa. Ela tem que ser feita. Eu acho que ela é uma pesquisa que pode trazer algum tipo de... Porque a diferença fundamental na Índia tem a ver com aquela estrutura social deles,
né, e com uma capacidade de controle muito maior. Né? Por mais que o governo indiano seja um governo de direita, eles não tiveram a postura do Bolsonaro. Uhum. Então, mas eu concordo mesmo, acho fundamental aprofundar essa pesquisa internacional para lastrear melhor. Não deu. Não, acho que são temas também para pesquisa que pode ser pesquisa de TCC. Exato, exatamente, concordo com você. É uma longa pesquisa também. É uma longa pesquisa, uma pesquisa às vezes difícil, porque o material não está consolidado nos espaços, nos endereços que a gente estaria acostumado a procurar. Às vezes, você vê, uma pessoa que queira saber sobre o Rio de Janeiro, hoje, ela teria que chegar no Voz das Comunidades, por exemplo, ou no Portal das Favelas. Sim. Não é fácil para um estrangeiro necessariamente chegar nesses sites, né? Bom, quem tem perguntas? Opa, Marcelo, boa tarde. Obrigado aí pela participação. Opa. A minha pergunta, na verdade, ia mais ou menos na linha... Só quem está falando que a gente não está vendo, você está vendo? Alexandre. Legal. Minha pergunta originalmente ia na linha do que a Ana Luísa já cobriu, né? Que é justamente essa migração que estamos vendo hoje da zona central aqui do Rio, zona sul, zona oeste, indo mais para o subúrbio, indo mais para a Baixada, né? Mas eu queria, na verdade, mudar então a pergunta para ver com você o seguinte: você tem um trato, um conhecimento da LERJ, do governo do estado, municipal, como essas coisas funcionam e como que você enxergaria a possibilidade de se implantar esse seu estudo, não apenas para a Covid, mas para se ter um equipamento em reserva, né, com base em política de Estado mesmo, né, e a gente não ficar aí na mão de políticas de governo, para próximas pandemias, né, que são previstas que ocorrerão fatalmente, né? E como que você enxergaria essa manutenção desses equipamentos para pronta aplicação, né? Nós vimos muito tudo na base do improviso. A Ana Luísa até nos apresentou empresas de festas e de eventos que estão, né, na base do improviso montando essas estruturas. Como que você enxergaria isso nesse atual cenário político nosso, né? Então, Alexandre, eu acho que não creio que seja um otimismo exagerado tentar pensar a pandemia como um momento de ruptura de um modelo anterior que talvez, de outro modo, se perdurasse muito tempo, né? Que como eu disse antes, esse abandono de uma perspectiva de uma agenda de democratização da cidade. Acho que, desse ponto de vista, né, a gente vai... É até interessante que a questão racial tenha emergido com força também nos últimos dias, né? Porque eu acho que tanto a questão racial como, sobretudo, a questão urbana, elas reclamam uma virada política muito forte, que aí traz junto uma outra imaginação, né? Uma imaginação que, na verdade, para se desenvolver, precisará de muitas vozes, né? Das vozes dos diferentes segmentos dessa cidade. Vozes essas que não estão encontrando eco, não venham ou não vinham encontrando eco no sistema de representação, né, tal como ele estava posto. Então, eu estou colocando isso porque eu acho que para pensar um legado ou alguma coisa que a gente possa chamar de um legado institucional dessas experiências, não tem como não conectá-la com a questão política. De outro lado, eu acho que tudo depende de nós, em alguma medida. Depende da construção que a gente fizer. Não tem nada dado, né? Tem gente que diz porque a pandemia vai gerar uma outra mentalidade, uma outra consciência, ou isso ou aquilo. Né? Pode não ter absolutamente nada. Né? No sentido de que tudo vai depender do que a gente fizer disso. E aí esse agente inclui, eu acho, um protagonismo
as universidades. Eu acho que as universidades têm um papel importante, porque nós somos, por vocação, mediadores, ainda mais numa cidade como a nossa. Nós somos mediadores, nós somos intérpretes e tradutores, nós somos construtores de conhecimento, né? Nós, de alguma maneira, se a gente consegue criar uma arquitetura pública, humanitária, uma ciência social pública, a gente, de alguma maneira, tem que se aproximar de verdade, né, da nossa da cidade, dessa cidade tão desigual, e a gente tem que ajudar a sociedade nesse exercício de imaginação institucional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Esse centro de apoio social, né, que é uma coisa que não tem nada demais ali, nada mais é do que uma concentração de equipamentos e de processos, né, em torno de um lugar que, ao mesmo tempo, opere com dados de saúde e dados de assistência social e que tenha esse braço, que são os agentes comunitários de apoio social, que vão ser recrutados nas próprias favelas, coisa e tal. Por que ele pode ser uma coisa interessante? Olha só que coisa, gente. A gente ficou tão defasado em relação à ideia de uma cidade mais democrática que a gente não investiu, a cidade não investiu praticamente nada na melhoria do uso de dados sociais, né? A gente criou aquele centro high-tech lá no centro da cidade, na Cidade Nova, para cuidar de trânsito, de desastres ambientais, tempestades, coisa e tal. Mas a gente não tem um esforço mínimo para estruturar, né, e articular bases de dados sobre saúde, sobre educação, sobre criança e adolescência. Você pega o Conselho Tutelar, por exemplo, você vai encontrar lá caixas de papelão com um monte de papel, né? Então, se a gente consegue imaginar um centro de apoio social que, de fato, articule, né, dados de saúde, dados de educação, dados de assistência social, que dados que existem, são dados que existem, e são produzidos cotidianamente. Que você faça com que esses dados conversem. Isso permita que você tenha uma leitura do território mais abrangente e que você possa ter esses agentes trabalhando na ponta, coisa e tal. Esse personagem sendo treinado para ser um portador de informações capilarizadas, esse pode ser um espaço interessante, né, para mil outras coisas. Então, eu acho que a gente está num momento, é um momento difícil, é um momento que está todo mundo muito abalado, está todo mundo com medo, né? Mas é um momento interessante, sobretudo para quem é jovem, para quem está se formando em arquitetura, para olhar um pouquinho para frente e descortinar um horizonte de possibilidades inteiramente novas, numa cidade que estava bloqueada, viciada numa maneira de lidar com suas questões, absolutamente viciada. Agora, eu acho que isso é um papel nosso também da universidade. Me aflige muito ver as universidades públicas fechadas, né? Elas têm que dar um jeito de voltar a funcionar, né? O Rio de Janeiro sem a UERJ, sem a UFRJ, a própria UF, né? A PUC tem um potencial que a gente não está ainda explorando, mas acho até que tem uma mobilização aqui. Quero dizer para vocês que a vice-reitoria comunitária está criando. Olha bem, depois de muito tempo, o professor Augusto Sampaio resolveu criar uma coordenação de extensão, né? E a gente tem discutido, inclusive, a ideia de usar como uma espécie de plano emergencial um trabalho em torno do Parque da Cidade, onde moram 70 alunos, né? Então, isso é uma inovação. Eu estou muito assim, digamos, encorajado com essa ideia de que a gente vai viver um momento de abertura para repensar a cidade, para inovações, para articulações que não vinham ocorrendo, e por aí vai. Por isso que eu digo que depende um pouco da gente também. Eu acho que o Departamento de Arquitetura pode jogar um papel fundamental nisso, de verdade. Marcelo, tem uma pergunta aqui, acho que é da Maria Marteleto. Oi. Eu ia falar
A pergunta que a Ana falou, né? A questão da arquitetura no meio disso, mas acho que já foi respondida, né? Dá para ver o quanto faz falta um arquiteto e o quanto a gente próprio, né, como arquitetos, né, semi-arquitetos, não se coloca para isso, né? Então, tipo, acho que se a gente se colocasse mais, se a gente publicasse mais sobre isso, talvez a gente tivesse participado mais, não só agora, né? Mas, enfim. A minha pergunta é, quando você fez a comparação do Haiti com o Chile, né, a questão de tragédia humanitária, você falou que o Rio de Janeiro parece que vai viver tragédia humanitária. Você acha que é o Rio de Janeiro ou o Brasil em si, assim? Você acha o que o Rio de Janeiro tem de diferente para, tipo, estar sofrendo mais? Ou é mais uma, tipo, seria uma generalização falar do Brasil inteiro? Eu acho que isso é uma pergunta muito importante. Se a gente olhar os números, as favelas do Rio de Janeiro já estão despontando, e insisto que eu estou me baseando em dados compilados pelo Voz das Comunidades, as favelas do Rio de Janeiro já estão despontando como o espaço habitacional onde é maior a taxa de letalidade. E eu suspeito que isso ainda é o início, tende a piorar, porque é claro que São Paulo tem, em termos absolutos, mais gente morando em favela que o Rio. São Paulo são 2 milhões, dados do IBGE, né? E Rio são 1.500.000. Mas a gente está falando sempre em termos também proporcionais aqui, né? Valores, dados relativos. A tendência é que, mesmo considerando Manaus, Fortaleza, que foram cidades onde o pico foi muito alto e letalidade muito alta, né? São cidades que, apesar de tudo, reúnem condições mais favoráveis para se defenderem do que o Rio. O Rio tinha um fator positivo. O Rio tinha mais leitos, né? E mais leitos de UTI que essas cidades, por força até da sua condição de capital federal. Então, aqui tem muito mais hospital federal que em qualquer outra cidade do país, né? Mas o Rio tem contra si uma configuração urbana que, em princípio, nos deixava mais expostos. Só que tem gente que chama de tempestade perfeita, eu não sei porque eu não gosto dessa expressão, mas o fato é que a gente tem aqui essa combinação de um prefeito e de um governador muito inerte, né? Coisa que você não vê em Fortaleza, por exemplo. Fortaleza você teve, apesar dos números lá serem muito, muito graves, você teve desde o início governador e prefeito muito juntos inclusive com lideranças populares. Quer dizer, isso não aconteceu aqui. Então, a gente bateu muita cabeça, a gente patinou muito, a gente errou muito e não fez nada. Não fez nada. Praticamente só rezar, né? Então, não por acaso, né? Porque números também eles têm várias, a leitura que se faz deles, a gente percebe que tem possibilidades muito diferentes de você agrupar os dados. Mas muita gente diz assim que o Rio de Janeiro já é o epicentro da pandemia no país. Isso parece confirmar um prognóstico que a gente tinha feito, né, de que, em função das nossas condições urbanas, alta densidade, baixíssima qualidade, ausência, às vezes, de água, né, de saneamento, tudo que a gente já sabe. Ao mesmo tempo, com doenças decorrentes dessas condições, muitas vezes insalubres, né? Sabemos, por exemplo, do enorme índice de pessoas com problemas respiratórios nas favelas, né? Com todo tipo de alergia. Isso tudo concorre para realmente tornar a cidade do Rio de Janeiro mais exposta, né?
mais exposta, inclusive, que a região metropolitana. Por mais que se fale de Caxias ou de Nova Iguaçu, os índices do Rio são piores. Mas é isso. Agora, o Brasil é muito diversificado, muito diferenciado, né? Não dá para a gente falar do Brasil de maneira tão agregada assim, né? Eu acho que a gente tem que falar das cidades e das metrópoles, né? Ô, Marcelo, tem mais 2 pessoas já inscritas aqui. Você Vamos tem embora. que ser mais rápido nas suas respostas, porque Tá bom. Bruno Lacerda também tem mais 3 perguntas. A Giovana, Maria Januzzi e depois o Bruno. E eu também tenho mais uma. Aham. Giovana, vamos lá. Boa tarde. Então, a minha pergunta é mais relacionada ao projeto, né? Seria, na verdade, 2 questões dentro dessa pergunta, relacionada à mobilidade do indivíduo e à questão da ocupação e implantação desses 3 dispositivos, né? Que seriam a questão do projeto. A intenção era implantar só 3 dispositivos ao longo da favela ou seriam vários desses dispositivos? Ana, será que é melhor a gente reunir as perguntas? Acho que sim, porque, Obrigado, Giovana. olha, Anotei aqui, tá? esse foi da Giovana, né? A Depois, minha pergunta era mais ou menos parecida com a da Giovana também. peraí, quem está falando agora? Calma aí, tem uma lista aqui. Bruno. Bruno. Quem? Bruna? Bruno, mas tem a Maria. Bruno, você pode Deixa a Maria perguntar. Deixa a Maria, depois o Bruno, depois o Hugo e depois a Thaís. Então, a gente o pessoal do Projeto 4, a gente está projetando uma escola, né? E você falou que estão até usando as quadras do CIEP para implementar, né? E aí eu gostaria de saber se o que vocês buscam nesses espaços que podem ser, né, apropriáveis, e se as escolas em algum ponto voltarem, para onde vocês outros ambientes que vocês possam acabar tipo transferindo, né, essas estruturas, porque aí a gente está trazendo bastante essa questão, né, da quadra como um espaço apropriável, de como a gente pode ter vários usos desse espaço. E aí eu gostaria de saber tipo quais qualidades, características vocês buscam, né, quando estão escolhendo o ambiente para implantar os equipamentos que vocês estão planejando. É isso. Quer mais 3, Marcelo? Por enquanto, temos 2, né? Quer dizer, a Giovana fez 2, mas acho que é parecido também. Deixa o Bruno aí, então, aí você responde essa e depois as outras 2, pode ser? Claro. Que a do Bruno acho que parece. Então, vai lá. A questão é que você falou dos 3 equipamentos de implementação. E um equipamento que me chamou a atenção foi o de centro de atendimento às pessoas, mas não ao Covid diretamente, mas como um centro de... Isolamento? Não, é como um centro de apoio social. Obrigado, Ana. E até que ter aqui em certo ponto você acha que esse equipamento pode se tornar fixo, não só para esse momento de quarentena, e pode se tornar como um marco tipo do Estado dentro das comunidades, como uma escola mesmo, ou uma UPA, para ser um objeto de tentativa de urbanização das favelas, né? Legal. Obrigado, Bruno. Obrigado, Giovana e Maria. Eu vou começar pela pergunta da Giovana, que, se eu entendi bem, tá, Giovana? Caso necessário, por favor, fique à vontade para me complementar. Você perguntou sobre os 3 dispositivos, se seria por favela, né? É sempre uma questão que a gente se coloca, que é assim, às vezes, gota no oceano, né? Pensa na Maré, por exemplo. A Maré são 16 favelas. Então, a gente implanta 3 dispositivos desses ali próximo da Nova Holanda. Evidentemente que o alcance disso sobre todo aquele conjunto de favelas fica muito desigual, né? Sem dúvida que a gente se preocupa com a necessidade de uma leitura do território que
possa, numa tomada de decisão como essa, levar em conta a mobilidade, uma maior acessibilidade desses equipamentos. Portanto, tem aí uma dimensão técnica que precisaria ser melhor estudada em cada caso, né? Assumindo que não daria para ter mais de 3 equipamentos em uma mesma área, né? Para implantar um está difícil, para implantar 3 em uma delas, que dirá vários em uma delas, né? Tem um aspecto que, no entanto, a gente considera importante aí, que talvez pudesse ser complementado nessa resposta, que é algo que desde o início nos preocupou muito. Quando eu falei lá atrás da importância de se pensar em termos de proximidade, é que a pandemia traz muita incerteza, traz muita desconfiança, traz muita fake news, traz muito medo. E a ideia da gente ter esses equipamentos abertos, funcionando, né, mesmo com limitações, né, como acabei de mencionar como exemplo o caso da maré, limitações de alcance. O simples fato da gente ter esses equipamentos aumentaria muito a capilaridade da informação, aumentaria muito a oportunidade das pessoas terem um local onde recorrer, né? Um local que pudesse ser entendido como um grande abraço e acolhimento também. Então, tem um efeito simbólico dessa ação, que é muito importante num momento como esse, né? Mas, de fato, essa decisão técnica de onde instalar, né, ela precisa levar em conta uma série de variáveis, e acho que a mobilidade, a acessibilidade é a mais importante delas. Talvez juntando isso com a terceira pergunta do Bruno, sim, eu acho que o Centro de Apoio Social ele nasce com uma certa vocação para sobreviver ao fim da pandemia. Mas aí, Bruno, é interessante, sabe? Coincidentemente, eu participei de uma banca de doutorado na quarta-feira passada, de uma doutoranda do Serviço Social. E ela faz muita crítica ao CRAS, às agências estatais, né? Uma coisa que a gente... Na verdade, a crítica dela tinha a ver com o fato de que ela achava... Ela tem uma experiência muito forte na rede da Maré, e ela, de certo modo, nessa condição de assistente social da rede da Maré, ela acabou desenvolvendo uma leitura muito crítica do que ela identifica como uma certa distância, uma certa falta ou baixo compromisso dessas agências estatais, uma certa tendência a aceitar passivamente a ideia também de um certo estigma da violência, por aí vai. O que eu estou trazendo essa tese dela porque eu acho interessante, tá? Chama-se Gisele Ribeiro, defendeu agora, porque fala um pouco também dos limites dessa presença do Estado, né? Só enquanto Estado, nesse tipo de trabalho. Então, eu acho que o Centro de Apoio Social pode ser um lugar muito interessante de articulação entre poder público e sociedade civil local, né? Eu acho que essa pode ser uma potência importante, porque, de fato, essa energia, né, mobilizadora, esse sentimento de angústia, de urgência, isso está muito mais presente nas organizações populares do que propriamente nos aparelhos de Estado, né? Então, é interessante haver um lugar que combine esses dois atores. Por isso eu vejo aí um potencial e a presença da universidade. Eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade uma cidade que tem as 4 públicas, né? O ERJ, o FRJ, o Unirio e UF, e tem a PUC, que é uma universidade comunitária de pesquisa, de extensão. Então, as universidades podem jogar um papel também mais forte, né? Pensa no próprio PUC, a gente tem 170 alunos que moram na Rocinha. Tem 70 em outras favelas, né, Marcelo? 70 que moram no Parque da Cidade. Eu estou falando dessas duas, que é onde tem
maior concentração. Na Maré tem uns 30, eu tenho esses Fora os dados. professores, fora os funcionários. Isso. Então, tudo isso, Ana, permite que a gente pense numa universidade muito mais atuante e presente nesses espaços. Eu acho que o CAIS tem essa vocação. Esse centro de apoio ele pode ser um lugar de articulação de muitas coisas, de pesquisa, de produção de conhecimento, né? Eu achei, desculpe interromper, mas eu achei interessante porque ele traz a possibilidade dessa intervenção da sociedade civil, que, tipo, Isso. não só no Rio, mas no Brasil inteiro, tipo, a sociedade civil deixa muito o Estado resolver tudo, assim, entre aspas. Isso, exatamente, exatamente, exatamente. Marcela, a turma tem outra aula às 4 horas. Ainda Tá. tem duas Então, pessoas eu vou. inscritas para Tem aqui uma perguntar. questão. Oi, Ana, desculpe. Ainda tem duas Desculpe. pessoas inscritas para te perguntar. Tá. Tem uma pergunta aqui que a Maria fez, vou tentar ser objetivo. Maria, realmente esse é um problema que se colocou desde o início. Lembrar que a gente começou isso há quase 90 dias atrás, e o nosso cenário, desde o primeiro momento, não foi um cenário de 1 mês nem de 2 meses, foi um cenário de, no mínimo, 6 meses. Sem dúvida, se você ocupa uma escola, né, de algum modo você imobiliza esse equipamento para o seu uso né, de funcionar como escola propriamente dito. Mas, assim, a nossa leitura, muito orientada até nesse caso pela Fiocruz, é de que, de fato, esse ano é um ano, eu não sei se vai dar para voltar, né? Assim, as escolas, não sei, e de verdade não sei se deveriam, embora a gente tenha sempre que olhar o outro lado da moeda, né? Aí, olhando do campo da educação para o campo da educação, a gente tem um receio muito grande, principalmente quem está em alfabetização, do prejuízo que isso vai significar. Para muitas crianças e adolescentes, isso pode significar uma evasão permanente da escola, mais duradoura. Quer dizer, é uma coisa muito séria também, né? Então, a escola não é o lugar ideal, inegavelmente não é o lugar ideal, mas num caso de emergência, para salvar vidas, se a gente identificasse que esse era o melhor espaço, né, eu acho que podia ser tomada essa decisão, porque nem sempre você vai encontrar outros espaços com um conjunto de atributos básicos disponíveis, né? Principalmente se você pensa, como eu estava falando, do isolamento assistido. Tem que ter banheiros, você tem que ter um espaço generoso para distribuir dormitório, você tem que ter um refeitório, quer dizer, a escola já tem tudo isso, né? A escola já tem tudo isso. Então, não é fácil substituí-la, né? Mas é uma escolha difícil. Você poderia, num caráter de emergência, por exemplo, numa determinada região, concentrar, para concluir o ano, aulas numa outra escola. Se você tiver, como é o caso da Maré, várias escolas, o caso da Rocinha, você tem também, você pode eleger uma para funcionar como esse centro de isolamento assistido e fazer um esforço. A Secretaria de Educação teria que fazer um esforço, um caráter de emergência, de concentração. Isso é educativo também, porque no final das contas tem uma coisa que está na base disso tudo, que é a solidariedade, né? Que é o respeito ao direito à vida, né? Então, acho que isso tudo também pode ser bem trabalhado pela educação, né? Ana, por favor. Hugo. E tá aí. Hugo. Você estava dizendo que estava apontando os aspectos negativos da favela e estava dizendo que a favela está inserida numa sociedade de mercado. Eu queria saber se você acha que necessariamente é ruim a favela estar inserida nessa sociedade de mercado. Pois não, Thaís vai falar já também? Não, a Thaís disse que a pergunta dela já foi respondida, e aí, então, eu vou falar no lugar dela. Posso? Tá. Fazer Pode, a claro. última pergunta, então. Se ninguém mais tiver pergunta, a gente vai encerrar com a minha pergunta. Porque, assim, o plano indica mais adaptação e instalações existentes, ou podendo até ser construção, mas sempre instalações fixas, né? Estruturas que já existem ou que vão existir, mas que são consideradas fixas. Nós temos discutido muito aqui na disciplina, porque é um tema importante da arquitetura contemporânea, as instalações móveis, né? Arquitetura móvel. Então, a arquitetura do drive-in, a arquitetura da cápsula, tudo que é arquitetura instantânea, né? E móvel. E aí eu abri aqui o Voz das Comunidades, inclusive coloquei no chat o link, para quem não conhece, é um site bem importante, que de fato tem ali a voz
vários eventos e ações em favelas. E logo na cara tem um ônibus chamado Castramóvel, que é um ônibus que a Secretaria de Saúde está circulando supostamente pelas favelas para castrar os animais, né? Esterilizar animais. E do lado o Barbeiro Delivery, que é uma iniciativa no Complexo do Alemão, de um barbeiro que vai à casa das pessoas, porque não está podendo abrir o negócio dele, então ele vai na casa das pessoas. Ou seja, é nesse sentido que eu queria que você nos respondesse ou pensasse com a gente, seria possível também a gente pensar em propostas, como é que você vê isso, de alguma coisa que se plugue numa instalação já existente, mas que seja móvel, de maneira que hoje está numa favela, amanhã pode estar noutra, ou no outro espaço da mesma favela, em função das circunstâncias. Como é que você vê isso? Pronto, encerrei. Obrigado. Hugo, sem dúvida, o mercado é muito importante. Agora, um mercado sem regulação pública, ele é devorador, né? Ele é devastador. Pensa na questão do aluguel, por exemplo. Se você estabelece um contrato de aluguel numa favela, e por algum motivo você fica desempregado, né? Qual é a margem que você tem para conversar com o proprietário, né? Não tem uma lei te protegendo, não tem um judiciário te protegendo. Você fica inteiramente exposto à lei do mais forte. Então, esse mercado que entrou com força nas favelas, ele é um mercado que produz, como eu disse, né, ele é gerador de muita injustiça, desigualdade, de muita desproteção, e ele acabou alimentando um empresariado, que é um empresariado que, ao mesmo tempo, se apropria do território, né? Então, o grande problema, isso não é uma peculiaridade nossa, né? Aqui isso assumiu características específicas, mas é um tema no fundo do hemisfério sul, né? Como lidar com esses mercados que chegaram com força nos territórios populares e que não reconhecem direitos, né? Poderia falar também dos direitos dos trabalhadores que atuam nesses diferentes empreendimentos, questão do transporte público, que não tem, né, dessas vans e combis que muitas vezes não conhecem nenhum tipo de limite, né? E por aí vai, a questão imobiliária, né, de você não poder ter nenhuma garantia, embora você tenha colocado a tua poupança e a tua vida ali, você não tem nenhuma garantia de que no dia seguinte não terão construído em cima de você e você não pode falar nada, porque é um mercado laissez-fairiano, né? Um mercado sem regulação. Então, o meu ponto não é necessariamente, quer dizer, o mercado é muito importante, né? Desde que ele seja regulado. O mercado sem limite é alguma coisa que só produz brutalidade, violência, a lei do mais forte. Não sei se ficou claro. E isso ganhou uma enorme força, um vigor nos territórios populares. Teve um dado momento, você não vai lembrar, você é muito jovem, Ana com certeza lembra, saiu na primeira página do Globo um prédio na Rocinha que, olhando de um certo ângulo, ele é um arranha-céu. Ele foi feito topograficamente, então quando você está na Estrada da Gávea, você vê ele de outro ângulo, mas quando você olha daqui da Gávea, e aí saiu aquele prédio enorme, né, construído. Ele é conhecido lá como Empire State. Empire State. Eu não queria falar para não perturbar. Aí, construído por mercado. Foram ao prefeito, na época era o César Maia falou, não posso fazer nada. Então, essa limitação, e o César Maia foi honesto, mas de alguma maneira resignadamente honesto. Ele poderia falar, bom, talvez eu não possa fazer nada nesse momento, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos animar a cidade para discutir isso, porque não tem cabimento. Então, esse tipo de mercado, né, que é um mercado que trouxe junto também sujeitos novos na nossa vida. Eu insisto, o miliciano é a corporificação desse empresário, né? É um mercado que eu acho que ele é completamente antagônico à ideia de direito à cidade. É nesse sentido que eu acho que a gente tem que estar atento a esse fenômeno. Em relação à sua pergunta, Ana, eu acho muito interessante o uso de equipamentos móveis, né? De fato, nesse caso nosso aqui, o que a gente pensou
sou de imóvel foram os agentes comunitários, né? Até porque boa parte das favelas, e aí eu vou usar o dado da Rocinha, talvez seja o dado mais escandaloso, a Rocinha só 70% das habitações da Rocinha só são acessíveis por escadaria e becos. Nem de moto você chega. 70%. Então, essa mobilidade fica muito comprometida também, né? Mas é claro que há casos e casos, é claro que você pode e deve investir imaginação no uso, né, desses equipamentos que possam fazer valer o princípio da proximidade, né? É um princípio sagrado para você lidar com as favelas, é a proximidade. É capilarizar, né? Porque, em geral, os mais pobres são os mais imóveis. Os mais pobres são os que têm menos rede de relacionamento. Os mais pobres são os mais invisíveis. Às vezes sequer tem Bolsa Família, né? Então, você tem uma necessidade muito grande de aproximação, né? Acho que a imaginação pode nos ajudar muito a pensar formas de aproximação. Não sei se te respondi, mas... Sim, com certeza, Marcelo. Muito obrigada. Muito bom ouvir você e a gente poder pensar e fechar com a imaginação, que para mim, não existe arquitetura sem imaginação, é o que eu sempre digo. Então, é o motor do projeto, na verdade, é a imaginação. E a imaginação política, né? A imaginação arquitetônica, a imaginação em todos os sentidos, né? Tá nos faltando nesse momento, eu acho, né? Então, o silêncio também dos arquitetos, isso que eu te perguntei no início, cadê os arquitetos nesse plano, né? Eu acho que é um dado para a gente pensar, né? Nós que estamos na escola, né? Professores, alunos, não importa. Então, acho que é um dado para a gente pensar essa crise da arquitetura. E, para terminar, queria dizer uma coisa sobre a sua biografia, que eu acho que é importante também. Marcelo, além de tudo, foi professor da Marielle, né? Então, não é à toa. Eu acho também que tivemos uma vereadora tão boa, né? Verdade. Tão importante, que ainda é uma luz para nós e será sempre, né? Cada vez mais, na verdade. Acho que muita gente que não conhecia a Marielle, que circulava pela PUC, muitos de vocês não conheciam, mas passaram a conhecer, na verdade, e passaram a tomar ela como uma referência importante em todos os sentidos, né? Intelectual, político, né? Como mulher, enfim. Então, acho que também não é à toa, Marcelo. Acho que você está ajudando a gente a pensar e construir um mundo em que a imaginação seja positiva, né? Seja produtiva, na verdade. Sem medo. Vamos construir essa Isso aí. cidade sem medo. Começa por aqui, né? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos. E o plano está lá no Moodle, para quem depois tiver alguma dúvida e tal, também encaminha pela planilha. E a gente vai conversar sobre o nosso trabalho na semana que vem. Tá bom? E, Ana, queria também, para agradecer aqui, dizer que assumo o compromisso. Eu acho que, como eu disse antes, esse plano é um documento em aberto para ser também uma oportunidade de construção coletiva. Eu me comprometo com você e com toda essa garotada que está aqui, né, jovens arquitetos, estudantes de arquitetura, de trazer ou abrir uma conversa mais estruturada com vocês em termos desses equipamentos, a gente poder envolver mais o departamento de arquitetura da PUC. Não faltou vontade da minha parte, não. A tentativa que eu fiz acabou não acontecendo e eu não tinha tempo e as coisas foram se impondo. Eu acho que desde o início eu tinha clareza, pelo menos isso eu tinha, de que era muito importante essa parceria com a arquitetura, né? Muito decisivo. Estamos juntos. Agora... Bom, um abraço para vocês aí. Obrigada, pessoal. Adorei. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí também. Adoramos. Obrigada. Tchau. E várias palminhas para você, hein? Eu estou vendo, por isso que eu não estou desligando, né? Estou recolhendo essas palmas que fazem tão bem para a gente. Eu nem sei bater palmas, senão eu bateria também. Adorei essas palminhas. Leslie apareceu no último segundo.
Uhum.